Fato econômico, a economia eleita em conjuntura no dia do tarifaço do Trump. Nós voltamos mais uma vez com o nosso programa de economia, dessa vez com o Lucas apresentando a nossa super convidada, Valesca Bueno. Vamos lá, Lucas. Boa noite, Valesca. O microfone é teu, Lucas. Olá, pessoal. Excelente noite, então, para todo mundo. Estamos de volta aqui, como o André falou. E hoje a gente vai trazer um tema aí para vocês que vem ganhando força há um bom tempo aí já. No despertar das pessoas aí com a parte espiritual e todo o contexto inconsciente que interfere, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, né, e, por consequência, isso também interfere no nosso comportamento dentro dos nossos negócios, nas nossas empresas e todo o contexto em volta disso, né. Mas nossa querida amiga Valesca vai falar um pouquinho para nós sobre isso logo mais. A Valesca, ela é economista, também formada pela Universidade de Caxias do Sul, é mestre em economia aplicada e também é consteladora organizacional pelo Instituto Iluminari. Boa noite, Valesca, é um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Lucas, boa noite, André, boa noite a todos os ouvintes. Ouvintes e também telespectadores, né? É uma honra estar aqui, fiquei muito feliz e grata com o convite, e espero contribuir um pouquinho aí para entender esse novo mundo, né, que está surgindo dentro das organizações e que traz também tanto conhecimento e entendimento sobre algumas questões aí que nem sempre a gente consegue entender, né, no racional da coisa. Exatamente. Valesca, eu acho que daria para a gente começar falando um pouquinho mais sobre o teu trabalho, especificamente, né, com o que você está trabalhando hoje. E se você quer trazer alguns exemplos para nós aí já sobre a parte de planejamento, enfim, o que você mais trabalha com seus clientes hoje. Perfeito. Bom, hoje eu sou, então, consultora empresarial, trabalho na parte de finanças, né, dentro das empresas, e agregado a isso, então, trazendo também a parte de constelação organizacional para entender aí as questões dentro das empresas no âmbito realmente financeiro, de tomada de decisões e tudo mais. Então, hoje, dentro do meu trabalho, junto à minha empresa, tenho trabalhado essa parte de organizar o processo, as rotinas financeiras dentro das empresas, e a partir disso, né, depois desse movimento, dado que o meu cliente, ele é um cliente pequeno, né, um cliente que está ali ainda se estruturando, então a gente faz essa organização do processo, né, de gestão financeira, de organização realmente de dia a dia dentro da empresa, e depois aí com as informações, com os dados, né, a gente pode trabalhar a tomada de decisões atrelando tudo isso dentro do planejamento estratégico, que é algo super importante, né, que faz a diferença dentro do dia a dia da empresa, né, saber para onde a gente precisa ir, o que a gente precisa olhar, onde que estão os pontos que precisam ser melhorados dentro da empresa. E aí não existe empresa que não tenha que ser melhorado, né, isso é impossível. Exatamente. Tem uma máxima que o pessoal fala também, que é, em time que está ganhando não se mexe, mas todo mundo sabe que não é bem assim que funciona, né? Sempre tem a possibilidade de melhorar em alguma coisa. Com certeza, no time que está ganhando a gente mexe também, né? Porque não dá para ficar parado. O pessoal está sempre entendendo aí qual é a nossa técnica, estratégia, então, a partir do momento que a gente continua parado, quem está do lado está correndo, e aí a gente acaba ficando para trás, né? Então, realmente não dá para ficar parado. Exatamente. Se você não está crescendo, né? Se a tua empresa não está crescendo, ela está morrendo aos poucos. Então, tem todo aquele movimento do mercado, o crescimento, a dinâmica, né? Hoje em dia, se você não está ligado, a tua concorrência te atropela. Basicamente isso. E se não for a concorrência que te atropela no nosso querido país, ou é as taxas, os impostos e tudo mais, ou é a economia, ou alguma coisa geralmente acontece. Exatamente. Exatamente. Acaba que a gente está interligado, né? Com tudo, e dentro da economia a gente estuda isso, e aí a partir do momento que eu começo a trazer a constelação para dentro do meu entendimento aí de sistema, né, a gente entende também que, no fim das contas, quando a gente olha para um sistema de uma empresa, vai ter
situações influenciando, quando a gente olha dentro da economia, a gente também tem situações influenciando, e todas essas situações acabam sendo interligadas, e se a gente não tiver a parte de entender onde é que a gente está, para onde a gente quer ir, e como que a gente faz para chegar nesse lugar, sabendo de todas as interferências que vão existir no meio desse processo, a gente acaba também ficando para trás, né? Como tu acabou de falar aí. O Valesca, eu e o André tava comentando aqui um pouquinho antes da gente entrar na chamada aqui contigo, e queria que tu explicasse um pouquinho para nós também, para quem está assistindo, ouvindo a gente aí, e sobre exatamente o que é a constelação, o que é a parte sistêmica, o que é o sistema que envolve todo esse inconsciente da gente e o que às vezes acaba travando as pessoas e travando também nos negócios. Certo. Eu vou começar um pouquinho diferente para chegar nesse lugar, tá? Quando eu comecei a trabalhar consultoria, e explicando rapidamente, eu não comecei a trabalhar consultoria organizada enquanto consultora. Eu comecei a trabalhar porque as pessoas me chamavam sentindo a necessidade. Então, eu fui aprendendo junto com o meu cliente, né? O meu cliente precisava primeiramente entender o que acontecia com o dinheiro. Eu já tinha uma noção, porque já tinha trazido da faculdade para minha mãe, para minha irmã, e aí as coisas foram acontecendo. No caminho, eu percebi que tinha questões que não adiantavam. Não conseguia mudar comportamento, não conseguia chegar no... Sabe, mudava agora por 6 meses, melhorava a caixa, resolvia a situação do cliente. Quando começava a planejar, pum, acontecia alguma coisa. E isso ficava sempre um pouco à parte e aquém dos meus poderes, né, limitados de ser humano. E aí, nesse sentido, enquanto consultora, eu comecei a perceber que existia algo além que estava interferindo e que eu poderia tentar encontrar em algum lugar alguma resposta. E que vai muito além da teoria do consumidor de preferências, né? A gente não consegue ficar só dentro da racionalidade, e aí tem questões que influenciam, além das emoções, mas que influenciam no dia a dia do comportamento do empresário, das decisões do empresário e de como ele toma essas decisões, que por vezes é totalmente aleatório. Como, por exemplo, um dia que cheguei num cliente e ele me disse: comprei 2 caminhões. E eu olhei para a cara dele pensando, de que forma ele pagou esses caminhões? Porque não tem crédito, não tem como ele ter conseguido pagar esses caminhões. E aí ele me contou lá a função que ele fez e eu fiquei pensando, bom, não sei o que eu estou fazendo aqui, primeiro de tudo, porque, né, de toda forma ele colocou mais um valor aí para dentro do orçamento, e num outro momento pensei de que forma na cabeça dele fez sentido um investimento desse porte, dada a situação e a condição que ele está. Isso não foi racional, embora ele tivesse uma explicação racional. E aí, então, indo estudar tudo isso, a constelação ela chegou através de um grupo de outras terapias, PNL, enfim, tudo veio junto, e a constelação foi a que mais fez sentido, principalmente a constelação organizacional. Porque quando a gente fala de constelação, ela surgiu como constelação familiar, através do Bert Hellinger, e lá na Alemanha, enfim, né? Bert Hellinger, inclusive, já faleceu, mas ele deixou um legado muito legal, e depois com Gunther Weber, se eu não estou enganada na pronúncia, ele foi trazendo a ideia, a teoria da constelação familiar para dentro das empresas. E aí ela se diferencia em alguns pontos, porque, de fato, quando você analisa uma família, a estrutura de uma família, não dá para você comparar da mesma forma dentro de uma empresa. E aí essas questões todas, elas foram sendo estudadas na prática, estudados casos, e é um conjunto, a constelação, o estudo da constelação em si é um conjunto de várias técnicas agrupadas, inclusive da psicologia, enfim, foram fatos muito estudados e que trazem aí informações que fazem sentido. E aí, como é que isso faz sentido, né, Lucas e André? No correr do tempo, as constelações organizacionais, elas começam a explicar através
do campo mórfico, e não apenas do campo mórfico, mas também do pensamento complexo, como que as coisas estão estruturadas. E para quem nunca viu ou nunca teve contato com a constelação, seja familiar ou sistêmica, a gente acaba trazendo aí uma outra pitadinha de um assunto que eu gosto muito, que é a física quântica, em que a gente trabalha através da energia, através do campo mórfico, que se chama, as informações que ali estão contidas. Então, por exemplo, vamos tentar trazer aqui um pouquinho mais para a realidade. A partir do momento que eu, Valesca Bueno, moro aqui na minha casa, aqui eu estou na minha casa, a partir do momento que eu moro aqui, eu tenho um endereço. E esse endereço, ele acaba trazendo, então, uma informação. Assim como cada um de vocês. E a partir dos sentimentos e emoções que eu acabo emanando, essa energia, ela vai para o universo, ela retorna para mim, e isso é uma questão de física quântica, é ciência também, não é nada muito espiritual, é muito mais ciência do que algo mirabolante. Do que crenças, na verdade, né? Isso, é algo muito mais estudo científico, e aí hoje a gente já tem, inclusive, mestrado em constelações familiares, né, lá no México. Então, assim, é um estudo realmente de entender através da energia e dessa energia que a gente emana, dessa informação que a gente manda, como as coisas acontecem. E aí, de que forma que a gente acessa esse campo mórfico? Trazendo, então, conscientemente, a observação a esses fatores que a gente quer analisar. E aí, como que a constelação ela pode ser feita? Deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês, tá? Ainda não tenho muitas ferramentas, tenho algumas, não todas, porque como eu trabalho bastante online, eu acabo fazendo muitos movimentos de forma online ou então através de papel. Tá? A gente pode fazer constelações aí através de papel. Então, a gente tem alguns bonequinhos, né? Que a gente vai diferenciá-los aqui por cor. Em alguns casos, a gente ainda tem tamanhos diferentes, e aí, de acordo com o que o pessoal tiver de material para utilizar, né? E cada uma dessas cores, enfim, vai representar um dos itens ou dos elementos que a gente quer olhar. E aí, quando a gente fala de constelação organizacional, a gente vai olhar para dentro de uma empresa, né? Então, como que a gente vai olhar isso para dentro da empresa? A gente vai entender como que, por exemplo, o dono da empresa se relaciona com o financeiro da empresa. E aí você vai me dizer, pô, Valesca, mas isso é uma questão bem mística, porque o financeiro não é uma pessoa, não tem um sentimento. A questão é que a empresa, ela é uma alma, né? Ela tem uma alma, ela é um ser que existe. E a partir do momento que ela é um ser que existe, cada setor também existe ali dentro, né? E se comporta. Então, a gente consegue entender a relação de sentimento, de sensações entre cada um desses elementos, e não só entre o empresário e o setor, mas também o empresário, a empresa e o cliente, o fornecedor, o funcionário, né? Então, tudo isso acaba se interligando, e por isso que antes eu até comentei com relação aos sistemas, né? Então, dentro da empresa, a gente tem indivíduos que se interligam e através dessa comunicação, né, de frequência que a gente tem, né, através dessa comunicação entre os seres, a gente tem aí, então, um sistema organizado. E aí a gente não tem uma informação que é certa e nem uma informação que é errada, é uma informação que existe. E aí a gente acaba olhando através da constelação organizacional para essa informação, para entender, por exemplo, uma tomada de decisão, para entender para que lado a gente deve ir, qual o setor que tem algum problema. Então, às vezes, a gente imagina que o problema maior esteja no setor lá financeiro, que eu vejo que a diretora está sempre implicando com a moça lá que faz os lançamentos, mas, na verdade, verdadeira, esse problema não é ali. Esse problema está na relação entre os sócios. E essas funcionárias, essas colaboradoras, elas estão apenas representando um problema que existe dentro da sociedade.
Então, é um pouquinho mais profundo daquilo que a gente entende enquanto racional, mas tem uma racionalidade, existe um entendimento sobre como as coisas se comportam e o que cada coisa que está ali dentro daquele sistema quer dizer para nós. Então, através da constelação, a gente consegue chegar em alguns pontos, assim, inclusive de entender, por exemplo, que é chegado ao fim o ciclo de alguma pessoa dentro da empresa, porque ela está infeliz e a empresa está infeliz com ela ali dentro. E às vezes já chegou a fazer... Desculpe te atrapalhar. Tu já chegou a fazer, se alguém, um gestor de uma empresa, ou dono da empresa, já te pediu para fazer a constelação de um possível funcionário, para saber se ele contratava essa pessoa ou não? Já fizemos movimentos assim, já fizemos movimentos, teve um que foi bem interessante, a gente fez um movimento para observar como as coisas estavam interligadas. Nessa observação, existia uma colaboradora que não estava se sentindo vista pelo proprietário. Então, ela trabalhava, ela estava ali há um bom tempo, e ela não sentia o reconhecimento do proprietário. E o proprietário já havia demonstrado uma insatisfação com ela há algum tempo para mim, né? Então, como eu já vinha acompanhando isso porque era um cliente, né? Eu já sabia que existia essa relação. Mas aí a constelação, ela trouxe ali para nós de que essa colaboradora, ela estava descontente com ele, e a partir do momento que a gente fez o movimento da constelação e observou isso, e aí dentro do movimento da constelação, ele entendeu também que se ele continuasse segurando ela não ia continuar sendo produtiva ali, acredito que não deu um mês, ela pediu demissão. E ele mudou completamente o comportamento também frente à empresa dele. Sim. E aí, claro... Eu ia dizer, essas questões aquele que tu comentou antes, né? São coisas que são decisões irracionais, que a gente não, tipo assim, ó, olhando de fora para a decisão que a pessoa tomou, tipo, não faz o menor sentido, né? A pessoa ter tomado essa decisão. Só que no inconsciente ou até no consciente da pessoa, ela acha um sentido para a coisa. Exato. Né? E nessa história ali que eu contei com relação ao cliente dos 2 caminhões, quando eu fiz o curso de constelação organizacional, eu fui entender, muitos anos depois, o porquê ele tinha comprado aqueles 2 caminhões. Porque a dívida, no caso dele, era muito útil, era muito importante que existisse essa dívida para ele pagar dentro do sistema dele e do sistema familiar dele. Nossa, coisa estranha, né? Exatamente. Beira o absurdo. Porque enquanto ele, filho, estava conectado com o negócio do pai ficava gerando uma dívida com o meio ambiente. E essa dívida com o meio ambiente revertia na dívida da empresa que o pai ajudava a pagar. Nossa, coisa confusa. Mais ou menos... maluco, mas era útil. Eu ia dizer, é complicado, é louco, mas faz sentido, né? É mais ou menos que nem aquela máxima que a gente tava falando esses dias atrás também, porque a pessoa, ela tá tirando vantagem de alguém e ela vai devolver de alguma forma para outra pessoa, porque o que não é seu devido, né, justamente, você não tira proveito, de certa forma, né? Não, e isso até é importante a gente olhar, assim, porque quando, em se tratando de constelações organizacionais, eu levei algum choque também, porque nós, economistas, não gostamos tanto dos impostos que pagamos no Brasil, né? E aí, nem sempre a gente incentiva ao pagamento de impostos, mas dado que nós estamos vivendo num país em que a lei é essa e a tributação é essa, o ideal é que se pague todos os impostos devidos, para que não se gere nenhum débito dentro do sistema que tenha que ser pago depois. E aí, isso é bacana de se olhar, porque a gente aqui eu estou falando de imposto, né? Mas, às vezes, as pessoas, elas imaginam na cabeça delas que elas não têm que pagar aquele fornecedor porque já caducou, só que aquele fornecedor, ele ainda está esperando receber. E essa informação de dívida
entre uma pessoa e outra, ela fica ali segurando, é como se fosse um cordão invisível que está segurando essas duas pessoas, né? Então, a pessoa que deve, ela também não vai conseguir, ela vai ganhar aqui e ela vai perder ali. Ela vai ganhar e vai perder, vai ganhar e vai perder. É a tal da história do aqui se faz, aqui se paga, né? Ou a questão do cada um colhe o que planta. Então, se você plantou um golpe para alguém, alguém vai te dar um golpe para te devolver o que tu plantou, né? Em algum momento. E se tratando de constelações familiares, que elas acabam entrando muitas vezes dentro dos negócios, a gente tem também dívidas dos avós, dívidas dos bisavós, dentro do sistema familiar. E aí, o que se apresenta normalmente? Algo que não tenha sido visto. Então, por exemplo, vamos supor que o avô deu um golpe em alguém, mas ninguém nunca soube disso e é por isso que a família tem dinheiro. Então, vamos supor, né, que não quer dizer que seja assim, sim. Nesse sentido, os filhos eles vão ficar carregando aquilo até que isso tudo seja resolvido. E aí, como é que resolve um imbróglio desses? Entendi. Aí é Tem que duas mora perguntas para você. a questão. Antes que tu continue, né? Primeiro você falou de processos organizacionais. Por que isso é importante para uma pessoa que tem uma empresa ou está pensando em abrir uma empresa ou está pensando em organizar a empresa? Essa é a primeira pergunta. Depois eu te passo a segunda. Ok, bom. Respondendo a primeira pergunta, por que a gente lava roupa? Para mim é a mesma coisa. Da mesma forma que a gente precisa lavar roupa para estar cheirosinho por aí, a gente também precisa de processos dentro da organização para que a nossa casa também esteja limpinha, e casa vulgo empresa. Então, a gente precisa de processos para que as coisas estejam bonitas, bem apresentadas, organizadas, e que o nosso cliente, ao adentrar, ele sinta esse cheiro de limpo. Veja bem, imagine que você chega num restaurante e não tem nenhum tipo de controle sobre, por exemplo, não tem uma comandinha na mesa sobre o que você consumiu, que você vai acompanhando, e também não existe um sistema. E aí, a partir do momento que você chega para pagar, você não consegue acompanhar se aquilo que eles estão te cobrando é o que de fato você consumiu. E aí, o que é se não existir nenhuma comanda e nenhum sistema? É a falta do processo. Porque eu não tenho um processo definido de como que eu vou controlar o que esse cliente está consumindo aqui dentro do meu restaurante. E eu também não tenho como mostrar para ele o que eu anotei e o que eu não anotei. Porque o que está aqui no meu papel, ele não conseguiu acompanhar. Então, nesse sentido, eu entendo o processo como algo que vai garantir que todo mundo seja justo. Né? E que você consiga mostrar para o cliente que a tua casa está bonita, está organizada e que por isso que é bom ele ficar aqui contigo. Ok, obrigado. E a segunda, tu falou assim, ó, que é super importante, planejamento estratégico. Então, se a gente não sabe que precisa lavar roupa, a gente não lava. E aí é uma questão de cultura, né? A gente pode pegar até o exemplo de tomar banho. Nem todos os países tomam banho todo dia. O Tem brasileiro que é aquele bem perfume limpo, forte, né? né? Não sei qual é o país ainda. Isso. Então, o brasileiro que é bem limpo. E aí a gente tem isso como uma cultura dentro da empresa. E as empresas que começam pequenas, elas não fazem a menor ideia do que elas precisam no dia a dia. É realmente aquele jovem que sai de casa, vai morar sozinho para fazer faculdade e não sabe como é que cozinha feijão. Liga para a mãe e pergunta, mãe, como que faz? Aí na semana seguinte, mãe, como que lava o pano de prato que aqui está podre? Não sai essa craca, né? Então, parece que tu tá usando, contando a minha história aí, viu? Pois é, da mesma forma que teve que aprender a morar sozinho, né? Alguém vai ter que ensinar aí dentro da empresa
como é que faz esse processo para chegar na parte do planejamento e entender que esse também é uma parte importante. E aí, normalmente, as empresas se preocupam com o planejamento quando elas já estão do simples para o lucro presumido. Né? Nem todo mundo se preocupa antes, a menos que o empresário seja muito ligado, antenado e esteja ali realmente preocupado em fazer o negócio crescer. Né? E aí, claro, também posso deixar vocês falarem um pouco mais sobre isso, porque eu acredito que vocês também têm a autonomia aí para falar, autoridade para falar a respeito, né? Porque realmente, para mim, planejamento tem sido um dos caminhos aí que as empresas precisam e que nem sempre a gente consegue chegar até ele. Porque precisa também que o empresário esteja aberto, né? Obrigado. Lucas? Realmente, né, pessoal, tu estava falando ali que a gente precisa saber o que tem que fazer, né, que nem tu usou o exemplo agora ali, se você não sabe que tem que lavar roupa, você não vai lavar, né, se você não sabe como lavar, pior ainda. Então, mas o primeiro passo para qualquer coisa, para qualquer organização, para qualquer planejamento que a gente vai fazer é saber que existe o problema, né, saber que existe algo que precisa ser melhorado, mudado ou feito de fato, né. Querendo ou não, o nosso trabalho, tanto o teu também, né, Valesca, meu, do André, do Moisés também, que não está aqui com a gente hoje, primeiro de tudo, identificar qual que é a situação, né, da empresa, qual é a situação do cliente, o que está travando o crescimento dele. Só que a gente trabalha mais na parte racional, obviamente, né? E dentro desse racional, na empresa, no planejamento, seja lá como for a estrutura, a gente vai ter o pilar administrativo, o financeiro e o operacional, sempre, né? Sim. Quando a gente traz um olhar um pouco mais estratégico para a empresa, a gente cai naquela pirâmide que o pessoal utiliza como exemplo sempre, né? Que tem 3 níveis, tem o nível operacional, que está embaixo, tem o nível tático no meio e o nível estratégico em cima, que seria operacional, ou tático seria a parte de gerência, e o estratégico seria mais voltado para a administração da empresa, diretoria, enfim, e sócios, né? E querendo ou não, geralmente é essa parte do topo da pirâmide que a gente tem que trazer consciência para o dono da empresa. Porque a gente vai, por exemplo, lá para o lado do meio. O cara abriu a empresa, primeiro negócio, ele começou, né, sendo meio. E aí a empresa foi crescendo, passou para microempresa, empresa de pequeno porte, de médio porte, e o cara continua lá no operacional, é ele que executa o serviço. Por mais que ele tenha lá as pessoas que fazem junto com ele, que trabalham junto com ele, ele está lá no operacional. E aí o cara chega e fala, não, eu não tenho tempo para ver essas coisas, eu não tenho tempo para planejar, eu não tenho tempo para administrar. Mas não é que ele não tem tempo, ele não prioriza a gestão porque ele trabalha no operacional. E aí que entra, eu acho que essa parte do inconsciente, né? Porque muitas vezes a pessoa, o dono da empresa, ele está no operacional porque ele quer, porque ele gosta de fazer isso, ou ele não consegue se desvincular e subir a categoria dele dentro da própria hierarquia da própria empresa, né? Refletindo um pouquinho, agora suponhamos uma situação onde que a empresa foi passada de pai para filho, e aí o filho não consegue se desvincular do operacional, né? Em tese, o que tu acha que poderia estar acontecendo, Valesca? O que eu acho, a gente teria que estudar o caso em específico, né? Porque cada caso realmente vai trazer uma situação. Mas aí a gente tem, assim, dentro dos sistemas, a gente tem que sempre observar 3 coisas quando, em relação a empresas, né? A gente tem, então, as leis, e essas leis, elas são muito ditas também dentro da constelação familiar, que são a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Nesse sentido, de o que pode estar acontecendo na situação do filho não sair para a gestão, pode existir uma questão, de repente, de ordem, né, de que ele não se sinta capaz ou que ele não tenha a permissão do pai
para assumir essa posição de gestão, porque a partir do momento que ele sai do operacional, ele toma um lugar de decisão dentro da empresa. E quem toma a decisão é o dono. E se ele toma a decisão e ele é o dono, onde fica esse pai? Qual é o lugar do pai? E por isso que, em se tratando de empresa familiar, quando a gente chega, a gente não encontra cargos definidos. A gente encontra pessoas que fazem coisas. E aí você pergunta, mas qual é o teu cargo? Ah, eu faço um pouquinho aqui, um pouquinho lá, faço um pouquinho aqui, mas a minha responsabilidade mesmo é o financeiro. Ok, e você faz o financeiro quando? Quando dá. Tá. Então, se a tua responsabilidade era ou a gestão, né? Vamos tirar então do financeiro e colocar na gestão. Se a tua responsabilidade é a gestão, como que tu faz essa gestão? Ah, eu vou lá, eu pego o material que falta para o pessoal do operacional, aí eu compro, aí eu devolvo, entende? Então, nesse sentido, como que resolve essa situação entre o pai e o filho? Primeiro de tudo, que o pai e o filho têm que entender a situação que está acontecendo. E entender a importância de que um deles assuma o BO, né? Que é fazer a parte da gestão e realmente ser o líder da empresa. De ditar junto dos consultores, enfim, para onde a empresa vai ir, qual que é o caminho dessa empresa. E se esse pai sai da operação e não trabalha mais dentro da empresa, mesmo que ele seja fundador, ele também precisa ter um bom lugar. Ele precisa ser honrado. E aí, o que acontece normalmente? O pai sai e o filho começa, porque meu pai não sabe de nada, porque ele não fez isso aqui crescer. Então, ele desvaloriza todo o trabalho do pai, minimamente para deixar a empresa aberta até ali, para ele pegar aquilo e fazer alguma coisa. Ele está desonrando o que o pai dele construiu para ele, basicamente. Isso. E isso também não é bem visto pelo sistema. E aí, bem visto no sentido de que gera uma situação de emaranhamento. E quando a gente está emaranhado, as coisas não andam. Elas estão num determinado desequilíbrio. Entendi. E isso tudo é realmente incrível. Quando a gente estuda, pensa no cliente, faz sentido. Aí a gente estuda, pensa no cliente, faz sentido. E até há poucos dias eu acabei contando para o Lucas de um fato que aconteceu comigo numa outra empresa, que eu estava trabalhando CLT e com a consultoria ao mesmo tempo. E aí, quando eu cheguei para assumir aquele cargo de liderança, eu cheguei numa cadeira em que a pessoa que saiu daquele cargo não saiu feliz. Saiu com raiva, saiu magoado pelas situações, pelos fatos, e desejando que quem recebesse aquele cargo se lascasse. E aí não é um sentido de que ele desejou a mim. A questão é que ele não largou aquele lugar. E foi realmente muito desafiador estar naquele lugar. Muito, muito desafiador estar naquele lugar. E aí a gente percebe que quando isso acontece com os nossos clientes, por exemplo, e até para o empresário que está escutando isso, né? Quando tem uma alta rotatividade num cargo, isso é um fator de atenção. Talvez não seja essa a questão que eu estou falando aqui, mas pode ter outras questões que essa rotatividade está querendo chamar atenção, porque é algo que não foi visto. Então, a constelação ela vai olhar o que não está sendo visto. E aí, a falta de dinheiro no caixa é algo que não está sendo visto. A alta rotatividade, algo que não está sendo visto. O cliente que não está voltando para a empresa, algo que não está sendo visto. E não está sendo visto por quem? Por quem comanda a empresa, pelo dono. Então, a constelação da empresa, ela também só pode ser feita pelo dono. Uhum. Não pode um funcionário, um gerente querer fazer a constelação da empresa, né? Ou o próprio consultor. Consegue-se identificar, por exemplo, se tu tem um gestor, mas que o cara não tem aptidão para ser gestor,
e aí você, ao fazer a constelação, você identifica isso? Que ele está fazendo com que a empresa fique mais turbulenta? No sentido de aptidão, eu acredito que a gente consegue identificar até pelas atitudes do próprio gestor, né, no dia a dia. Agora, a gente consegue identificar na constelação com o que ele mais se comunica. Por exemplo, se ele é gestor de vendas e ele odeia vender, ele não vai se comunicar com a equipe dele, com o setor dele, dentro da constelação. Ele vai se comunicar com o setor que ele mais tem aptidão lá, que ele mais gosta de fazer. Aí, então, atenção. Nesse caso, a gente chega até na questão de perfil comportamental, não só da parte sistêmica, que vai envolver todo o sistema que a gente chama, né? Mas eu costumo falar bastante isso para o pessoal. Pessoal, a gente tem que fazer uma avaliação do time de vocês para saber se a gente está, de fato, colocando a pessoa certa no lugar certo. Como você querer colocar um prego na parede com uma chave de fenda, né? Ou apertar um parafuso com um martelo. Não vai dar certo, né? Você tem que usar a chave para o parafuso e o martelo para o prego. Um exemplo, um comparativo bem esdrúxulo, a gente fala, é bem simples, mas é mais ou menos nessa linha. Exatamente. E hoje em dia, a gente encontra muita dificuldade na contratação, né? Eu já vejo que assim, principalmente para o pequeno, tem sido uma dificuldade na contratação de profissionais que estejam minimamente qualificados para aquela vaga. E aí, a partir do momento que você encontra esse profissional, você ainda tem que perceber se ele está alinhado ali com aquilo que... Primeiro que a empresa entende, né? Por que tu acha que tem essa dificuldade de encontrar o profissional hoje em dia? Bom, essa é uma opinião pessoal, mas a evidência é baseada nos fatos dia a dia, né? De todos os clientes, praticamente, principalmente de cidade pequena, né? Eu atendo muita gente de cidade pequena. Então, na cidade pequena, a gente tem principalmente uma evasão, né? O pessoal vai estudar e não volta. E aí, quem volta empreendendo. Não volta sendo funcionário. A gente tem muito isso. Também, e aí, opinião pessoal agora, de verdade. Entendo que o perfil de geração mudou, e aí o comprometimento e o entendimento sobre o trabalho também é outro. Tem uma página no Instagram, não sei se assim é o correto modo de falar, chama-se Gen Z, né? Descobri através da professora de Pilates, mas assim, essa menina conta assim, casos dessa gurizada da geração Z que vai trabalhar e aí, de repente, se depara com a realidade e descobre, mas eu tenho que... Você trabalha num cartório, mas eu tenho que imprimir, mas se você trabalha num cartório trabalha com papel, né? Então, tem casos assim que tu parece, meu Deus, mas isso só pode ser piada, né? Mas são casos reais, né? Então, é bem nessa direção que tu vem falando, né? E como é que a gente trabalha essas gerações diferentes, mercado de trabalho? Teu pai, teu avô era daquela geração, supostamente, né, de 20, 30 anos na mesma empresa, né? Essa geração, as últimas, duvido que vão ficar 20, 30 anos na mesma empresa. Tá? É que, na verdade... O chefe que olhou de cara torta, no dia seguinte tu já não volta. Tchau, né? tchau. Ou no mesmo dia já vai embora. Né? Antigamente, eu acho que o mais cultural, falando, né, que o objetivo era você passar pelos estudos, né, ensino médio, enfim, fundamental, e você fazer uma boa faculdade, arrumar um bom emprego, casar, ter filho, se aposentar e deu, né? Na mesma empresa. Exatamente. E aí, assim, o que o pessoal tem mudado hoje, eu percebo na minha geração, que o pessoal não quer mais passar, que nem o André falou, passar anos trabalhando na mesma empresa e dando lucro para outra pessoa. A gente quer empreender, quer trabalhar para a gente mesmo e construir o nosso negócio, né? Eu digo, tipo assim, tô me colocando no lado de pessoas que têm perfil para empreender.
E o que eu percebo hoje da geração que veio depois de nós, né, Valesca, acho que tem idade semelhante à minha, e o pessoal, eles vêm com uma ideia de, eu vou trabalhar uns dias aqui, eu vou trabalhar uns dias ali, só para me manter e ganhar alguma coisa aqui, eu vou arrumar um jeito fácil de fazer dinheiro, né? Eles não querem mais dever respeito, dever, tipo, algo nesse sentido para um chefe, né, para o dono da empresa. Eu realmente acho que deve ter algo atrelado à educação, à cultura e muito a questão de responsabilidade, que não foi dada. Porque quando você fala, por exemplo, eu vou ter que imprimir, aconteceu com uma cliente minha, que ela pediu para a funcionária dela organizar os boletos que estavam impressos já, não precisava imprimir. Ela pegou o boleto, aquela linha que tem no meio, ela cortou todos eles e achou que era 2. Duplicou tudo. Então, assim... Primeira vez que ela tem um boleto na vida, né? Exato. Porque ela só faz Pix. E aí é uma questão cultural, efetivamente, porque onde é que tu vê boleto? Dentro de uma empresa, hoje em dia. Né? Sim. O boleto da luz não tem esse negócio que tu corta no meio. Então, é uma folha assim. Então, assim, é corriqueiro, mas é real. Deixa eu te fazer uma pergunta assim para... Tu consegue identificar nessas constelações que tu faz algum efeito assim da pandemia que alterou algum modo de gestão, modo de tratar? Como é que a pessoa viu a empresa? Como é que ela viu o mercado? Como é que ela passou a enxergar as pessoas? Tu consegue identificar isso, que a pandemia alterou algum processo? Mudança de padrão sistêmico, é isso? Bom, assim, fazendo constelação, a gente teria que fazer uma constelação para aí olhar o todo do mercado. Isso eu não sei se alguém já fez, eu nunca fiz, e assim, talvez seja uma ideia bacana aí para estudar. Mas, olhando em questão de comportamento, eu percebo hoje, né, porque eu comecei a prestar consultoria um pouco antes da pandemia. Então, eu percebo que hoje o empresário ele já está com muito menos férias do que ele tinha antes. E por que eu percebo isso, né? Até aquela brincadeirinha ali do carnaval, de que agora as coisas vão começar a funcionar, vamos começar a trabalhar e tudo mais. O pessoal simplesmente não parou de trabalhar nem em dezembro, Natal, Réveillon. Eu tive cliente, eu normalmente não atendia nessa época que o pessoal não tinha tempo para falar comigo, e agora eles estão pedindo para falar comigo nesse momento, que também é um momento que, teoricamente, ninguém está trabalhando entre o Natal e o Ano Novo, por exemplo. Eu não parei de trabalhar. Então, isso para mim, assim, me parece que no perfil do empresário mudou muito. O empresário ele está muito mais comprometido no sentido de que ele tem que fazer a coisa dar certa. E talvez seja uma questão de cenário econômico também, né? Que agora arrochou um pouco mais a coisa. Eu ia comentar exatamente sobre isso. Eu ia comentar exatamente sobre isso, sobre a questão do cenário econômico. Agora eu estava discutindo com o pessoal num grupo de investimentos ali que eu faço parte, e falando sobre o nível de endividamento, tanto das empresas quanto de pessoa física que está virando esse ano, né? O negócio está ficando caótico, porque até levando em consideração a questão da pandemia especificamente, lá para salvar as empresas foi criado o Pronamp, né? Só que o Pronamp ele era a taxa de juros de 6% ao ano, que teoricamente é ótima, só que ele era pós-fixado, indexado a CDI, que estava 2,5%, né? E aí a gente viu um CDI que saiu de 2,5% e hoje está em quase 15%. Então, o nível de impacto que isso teve dentro do caixa das empresas que tiveram que contratar um valor alto, né, para conseguir se manter lá atrás. E aí, lá atrás, ainda pegaram 1 ano de carência para começar a pagar depois de 1 ano. E aí, depois disso, ainda começaram a contrair
empréstimo na pessoa física para pagar as contas da jurídica, porque ainda assim não foi suficiente, né? E aí a gente vê todo esse bolo que veio virando, e agora a gente entra em 2025, final de 2024, já foi caótico, né? Por questão econômica, toda aquela situação de risco fiscal com o governo, de crise de confiança, na verdade, na economia brasileira. E aí a gente vem para 2025, né, com mais dúvidas ainda do que vai virar, com taxa Selic subindo mais um pouco, e a expectativa é para que suba mais um pouco ainda, né? Então, toda essa questão, eu acho que se a gente for ligar, olha só o tamanho do bolo, tá? A gente está linkando cenário econômico, comportamento consciente e inconsciente de pessoa física e pessoa jurídica, e toda a questão da bagunça organizacional, né, que as empresas têm hoje. Então, sendo bem sincero para vocês, as empresas que sobreviverem ao ano de 2025, elas vão chegar em 2026 muito fortes. Muito fortes. Né? E a gente até fala, tem aquela... Eu não li o livro ainda, tá? Mas eu vi bastante comentários sobre a lógica do cisne negro, né? Que ele fala que a cada tanto tempo vem um cisne negro, que são eventos, né? Crises, ou como a pandemia é um exemplo, né? Que elas são crises que elas são positivas no sentido de desenvolvimento, né? Por exemplo, a pandemia, ela gerou uma digitalização de quase que 100% das empresas de economia. Então, é mais ou menos nesse sentido. E essa crise que a gente está tendo hoje no Brasil, ela não chega a ser tão expressiva, não é a nível mundial, por enquanto, né? Falando do nosso amigo Trump, mas ainda assim as empresas brasileiras, né, que eu vejo que passarem por 2025 e chegarem a 2026 e estiverem em boas condições, elas vão estar muito mais fortes do que estavam antes, né? E as que quebrarem, as pessoas vão sair mais fortes, né? Assim que elas reverterem a situação, elas provavelmente, se o cara é um empreendedor, ele é visionário, como a maioria dos empreendedores são, vai acabar sendo mais forte, abrindo um negócio novo e vai com certeza prosperar, né? Mas é toda aquela questão de consciente e inconsciente, o que eu aprendi ou o que eu não aprendi com o que aconteceu, né? E aí, puxando o link aí para tudo isso, né, para essa bagunça, o que eu percebo? A empresa que ela já se organizou antes da pandemia, que ela entendeu a importância de um planejamento, de um financeiro bem organizado, estruturado, de processo dentro da empresa, ela estava minimamente preparada para chegar aqui. Se ela não conseguir ultrapassar esse momento, ela fez o dever de casa, ela fez o básico que ela precisava. A questão toda é, quem não entendeu a importância até aqui, se não entender agora, não entende mais. Porque, sinceramente, nesse momento, é o momento que as empresas mais estão precisando entender o que está acontecendo ali dentro. E é essa a pergunta que as pessoas sempre chegam, principalmente os pequenos, né, que eles chegam para mim. Eu não sei o que está acontecendo. E aí, como é que a gente vai saber o que está acontecendo? Hoje eu não consigo, me dá 3 meses aqui. Depois a gente vai entender. E aí, se eu não chegar em lugar nenhum ainda, daquilo que eu enxerguei, dos números e dos comportamentos, das estratégias que a gente tem que adotar, aí a gente vai entrar num outro lugar, que é a parte do sistêmico, né? Porque se nesse meio tempo, com tudo aquilo que era para ser executado, e às vezes até foi executado, mas não deu certo, aí a gente vai ter que entender o porquê que essa pessoa e essa empresa não podem ganhar dinheiro. Porque aí vem também, e ganhar eu digo no sentido de que o dinheiro fique, né? E aí vem também a questão de como a empresa foi fundada, o porquê que ela foi fundada, qual é o propósito dela, o que as pessoas que estão ali estão querendo, né, com a empresa, se o propósito da empresa é o cliente, ou é o bolso, ou é só tirar dinheiro. E aí isso tudo é comportamento também. Então, a constelação ela vai trazer a consciência. E como é que resolve? Mudando o comportamento, resolvendo as questões, resolvendo os problemas que talvez familiares que você não tem que carregar junto,
né? E aí deixar com o dono do problema o problema. Então, tudo isso são situações que, para cada caso, vai ser um caso, mas que vai se apresentar ali de alguma forma, né? É a tal da coisa, é muito louco, mas faz sentido, né? É verdade. Espero que sim. Faz muito Não, mas faz. O André, tu tem mais alguma pergunta para a Valesca? Não, acho que ela fechou bem. Fez bem o fechamento, até porque eu olhei agora o relógio e já me lembrei do Moisés de novo, né? Fiz a mesma coisa. Moisés Cristiano, grande abraço. O Moisés, toda vez que a gente tá gravando o programa, acho que ele deve ficar com a orelha vermelha de tanto que a gente fala dele, né? Valesca, eu achei o papo assim, muito interessante, né? Tanto assim no quesito da gente entender que não só os números vão nos dar sustentação para a gente entender aquele nosso negócio, né? Que outras coisas permeiam não apenas os números, né? Que é a questão de comportamento, a questão, um olhar, quase um olhar meio cabalístico, não sei se a palavra é certa, mas fugiu a palavra agora, né? Que a gente consegue enxergar, às vezes, o invisível, né? E é esse invisível que está também atrapalhando o negócio, né? Eu achei muito legal, muito legal. Eu acho que o Lucas teve uma escolha assim, sensacional te trazendo aqui para participar do programa e jogar esse tema dentro da conversa do Fato Econômico, tá? Muito obrigado pela tua vinda, pelo teu tempo, né? E volte sempre que você quiser, né? Obrigada. Aguardo os convites. Estou à disposição. Adorei também conversar com vocês. Acho que é importante trazer um pouquinho clareza, né, para esses assuntos, para a gente minimamente entender, conhecer e estar disponível para, se em algum momento a gente precisar também olhar dessa forma, né? Isso aí, isso aí. Muito bem. Pessoal, acho que a gente já falou muito do que podia e devia ser falado hoje, né? Para mim foi muito esclarecedor, muitas coisas sobre a parte de constelação organizacional, a questão comportamental das pessoas também, eu tive já um contato com a parte de constelações, mas quando a gente começa a trazer esse olhar para dentro das empresas, dos negócios, a gente começa a entender de fato, né, o que o André comentou, que não só os números explicam o que acontece dentro do negócio. A gente tem aquele cacuete economista, né? Nós três somos economistas, mas de olhar bastante para número, mas toda a consciência, a análise econômica que a gente faz, ela vem de um contexto quantitativo dos números e qualitativos das informações também, né? Mas, de qualquer forma, Valesca, tu quer deixar teus contatos aqui para o pessoal que quer tirar dúvidas contigo e aprender um pouquinho mais sobre essa parte de constelação organizacional? Perfeito. Então, meu Instagram é @Valesca Consultoria. O pessoal pode me encontrar por lá. E aí lá também vai ter o meu número de WhatsApp, se alguém precisar entrar em contato. Acho que esse vai ser o melhor caminho, o caminho mais fácil. E, enfim, fiquem à vontade para me chamar por lá. Vou adorar conversar com vocês. Show de bola. André, fechamento contigo. Então tá, Fato Econômico, nesse dia de reciprocidade de tarifas do Trump, onde as bolsas internacionais tiveram movimentos assim, fantásticos, apavorantes, né? Teve até um fechamento lá aqui a gente tem a grande parada, estanca o mercado, lá teve o Bear, né? Bear não, que não é o Bear, né? Lá nos Estados Unidos, deu uma parada porque o tombo estava grande. Circuit break? Então, é tipo isso, né? O tombo a nível internacional foi grande hoje, depois da reciprocidade de 34% que a China emplacou lá com os Estados Unidos, né? Então, tivemos vários discursos ali do Nario Rubini, vários outros economistas dizendo que o tombo não começou agora e pode se prolongar mais ainda, né? Então, foi uma sexta-feira, assim, bem interessante para quem gosta de mercado financeiro. Literalmente foi uma sexta-feira muito louca. Quem gosta de andar em cima da linha, né? E o precipício lá embaixo, né? Mas Fato Econômico volta semana que vem com mais informações econômicas, com mais entrevistas, né? E esperando que semana que vem a gente já esteja mais calmo, né? Todos esses horizontes aí. Né? Moisés, grande abraço. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Obrigada. Forte abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.